E como é que a senhora não nos contou como é que a senhora foi para a igreja evangélica, Para a né? igreja evangélica. Porque até ali a senhora estava até casar, né? Vocês são parte da igreja católica, estavam juntos lá. Como é que a senhora acabou na igreja evangélica? Agora você pensa, uma mulher, trabalhava em duas faculdades na minha cidade, trabalhava mais em duas em Marília. Mas só que eu pertencia, depois do Concílio Vaticano II, que do Papa João XXIII, que abrindo as janelas lá onde eles moram, lá, como é que chama? Vaticano? Lá em Roma, como é que chama? Vaticano? É isso, Vaticano. Veio uma lufa de vento. Então ele falou, precisamos de vento na igreja. Então ele começou o Espírito Santo, né? A renovação carismática? Não, e daí começou o quê? Uma modificação naquela igreja conservadora. Por exemplo, eu comprei a minha salvação por R$ 150. É mesmo? Porque era costume naquela época dessas contribuições e tudo, porque a gente era acostumado a isso. Sim. Entendendo? Entendi. Na visão deles. Quando veio o João 23, ele mudou completamente. Foi a partir daí, acho que foi em 1900 e pouco, eu não me lembro, e começou uma mudança na igreja, a igreja começou a falar, a gente via em português, né? A gente só tinha latim e português. Então, quem tinha o missal era um privilegiado. E eu ganhei o missal. Tinha inteiro latim e português. Bom, qual foi a mudança? A mudança é que os leigos, chamados leigos, poderiam trabalhar em algumas atividades. Como eu era um rato de sacristia, deu para entender? Porque eu tinha atividade, eu trabalhava com jovens em Tupã. O meu filho Marcelo, ele saía da piscina para ir ajudar a lavar os doentes lá com a turma dos velhos. O Marcelo gostava muito de tomar conta dos velhos lá, não sei em que lugar, pobre, porque era todo pobre, gente. Pobre assim, de poucos recursos, deu para entender, mas nós éramos empolgados. Todos os meus filhos tocavam na igreja, então nós estávamos engajados. Então, quando chegou o Vaticano II, então, houve muita mudança. Qual foi a mudança? Os padres começaram a ter andar diferente. Você lembra que antigamente era com batina, assim, agora tudo mudou. E eu pertencia a um grupo de leigos consagrados. Os leigos consagrados eram aqueles, quem quisesse, fazia votos de justiça, de obediência, castidade, essas coisas, mas era para eles só. Então, eles levavam uma vida bem regrada e qualquer que fosse a profissão. Então, no meu grupo tinha quem era assim, professor, quem que costureira, tinha que trabalhava não sei aonde, mas nós nos reuníamos numa cidade para a gente fazer os nossos retiros. E comia a ceia, assistia a missa na mesa, uma coisa que não existia naquela época. Você sabia? Você está vendo esse buraco aqui? Antes, quando a missa era em latim, existia uma pedra que era colocada, que nem está aqui esse buraco. Então, é só que desse tamanho aqui, está vendo? Ó? Em cima da mesa, assim, colocava uma pedra. tirava um pedaço da mesa e colocava uma pedra, chamado ara. Ara. Já ouviu falar essa palavra? Quando Jesus morreu, se eles pregavam ele na cruz, certo? As pessoas. O que tinha que pôr embaixo para eles não tombarem? Põe um monte de pedras. Foi ali que foi feito o sacrifício. Então, ali chamava-se ara, aquelas pedras. Então, a ceia, que era só do padre, assim, pão e vinho, era só para o sacerdote. Eles davam para nós a hóstia. Então, tinha a ara. Outro dia encontrei com o nosso amigo querido lá, o padre, esqueci o nome dele, era franciscano, não me lembro. E eu perguntei, padre, me diga uma coisa, ainda tem a ara na mesa? Ele falou, não. Depois que a missa começou a ser rezada, o padre virando para o público, daí tiraram a pedra. Então, era tudo muito assim, reservado, muito assim, não era misterioso, era só reservado, muito respeito e tal. Não sei se valeu a pena a informação. Então, houve muita modificação na igreja. Nas igrejas, as igrejas mudaram o modelo, não é verdade? Então, e houve modificação também na ação dos leigos.
E começaram a aparecer, vamos dizer assim, grupos que se reuniam, tal, o que não acontecia, porque o sacerdote era a figura principal, papapá. E eles começaram a ajudar as pessoas. E eu sempre, qual foi a pergunta que você fez para mim? Então, como é que a senhora chegou na igreja evangélica? Na igreja evangélica. Você imagina que eu pedi para minha tia, ela tinha meu marido ficar com as crianças, eu andei 600 quilômetros até São Paulo para fazer um retiro. E quando eu cheguei, olha como é uma coisa interessante, quando eu cheguei lá naquele colégio da Santíssima Trindade, uma coisa deliciosa, e eu vi uma mesa muito grande e um sacerdote com aquela colinha assim. Falei, nossa, mas que moço bonito. Eu pensei, estou falando a verdade, porque eu vi, nossa, mas que padre bonito. Não, porque ele tinha uma figura. Porque é uma coisa interessante, gente. Uma coisa é a cara e outra coisa é a fisionomia. É isso que eu quero explicar para vocês. A pessoa pode ter olho azul e pode ter olhar fulminante. É. Hitler tinha olhos azuis? Sim. E era um carrasco. E eu... outro dia chegou um senhor em casa, eu falei, Hugo, mas que pessoa que a gente não cansa de olhar para ele. Ele tinha um ar de paz. Não tem pessoas assim? Sim. Que transmitem uma coisa boa? E daí eu falei, nossa, mas que coisa linda. Fui lá, falei, o senhor podia me mostrar quais os livros que eu posso ler aqui? Ele falou, pode ler todos. Todos evangélicos. Os livros do retiro que eu fui fazer. Ok. E o primeiro livro que eu li evangélico foi O Poder do Louvor, que combinava comigo, que eu não gostava de reclamar. Entendi. E eu li o livro, já levei 8 para minha casa e já propaguei. Fiz, o que aconteceu? Eu vi uma senhora com coisa na mão. Falei, escuta, que livro é esse seu? É a Bíblia. Eu falei, a Bíblia? A Bíblia? É. Nossa, peguei e fiz assim, nossa, Bíblia. Eu nunca tinha pego uma Bíblia. Você está brincando? Estou te falando, sério. E daí o que aconteceu? Voltei para casa afogueada, que nem um tição, como a gente fala. Contente, fui falar para o padre se eu podia fazer oração em casa para papai, ele não deixou. Não pode fazer oração em casa, não. Viu como é o negócio e tal? Foi quando também houve aquele negócio de modificações, de partidos, etc. Até essa mudança que houve. E o que aconteceu, então? Eu peguei a Bíblia e eu comecei a ficar tão apaixonada pela Bíblia. E eu tinha, vocês vão pensar que é mentira, não, eu tinha 13 atividades na Igreja Católica. Eu tinha desde coordenador de batismo, ajudava no curso de crisma, ensinava as pessoas, dava aula para escola bíblica de férias, eu fui a primeira a fazer na igreja. É mesmo, com as crianças? E eu peguei o Hulk, EBF, que era o herói do momento, e falei de Davi que matou o leão. Só que as pessoas começaram a perceber que tem alguma coisa que estava mudando e que eu estava falando muito da Bíblia. Começaram a perceber. E eu preferia agora dizer que eu tinha 47 anos. E a igreja, eu não gostava, que eu choro muito, fico triste. Eu dava aula aqui também, na minha cidade. Mas eu tinha 47 anos quando eu peguei a Bíblia na mão. E eu fiquei desesperada com a Bíblia. Meu Deus do céu, que coisa mais fantástica. Tarde, né? Primeira vez foi com 47 anos. Primeira vez. Sempre fui católica, apostólica, romana, daquele jeito. E daí, fora os aconselhamentos cristãos que estavam em casa. E daí, não sei como, sabe? Não deu mais certo. E eu não posso... Tenho detalhes que eu não posso contar. Sim, sim. Uhum. E daí eu fiquei muito preocupada com os meus filhos. Estavam todos engajados na igreja, tocando. E uma senhora católica chegou na minha casa e falou, por que essa criançada está toda quieta aí? Eu vou levar vocês num lugar que vocês vão gostar, que tem um moço novo lá, que vocês vão gostar de conversar com ele. Vou levar vocês. Ela levou os meus filhos na igreja presbiteriana, o pastor Hernandes Yazlov. Barbaridade, tia. Meu Deus. Hernandes Yazlov foi pastor aqui em Bragança Paulista. Começou aqui, né? E ele foi meu pastor. Ele me batizou meus filhos, casou a minha filha, que hoje nós temos grande amizade. Sim. E daí, saí da faculdade... Se você queria a Bíblia, tá aí. Tá aí.